Olá, eu resolvi falar rapidamente sobre a doença da Maria. Ela sofre de hipotiroidismo. Para quem não sabe, o hipotiroidismo ele é uma condição na qual a glândula da tiroide não produz a quantidade suficiente de hormônio da tiroide. A deficiência de hormônio da tiroide, chamada de hipotiroidismo, pode afetar, por exemplo, a frequência cardíaca, a temperatura corporal e todos os aspectos do metabolismo. Por que eu resolvi falar sobre isso? Porque eu já sofri, eu comecei a ter problema de hipertiroidismo, que foi uma fase terrível da minha vida, porque até o momento de descobrir o que era, avançou muito essa produção muito acelerada de hormônio, que tanto o excesso de hormônio quanto a falta deixa a gente muito desequilibrada. Todo o organismo fica equilibrado e claro que isso vai para o nosso emocional, afetando em várias ocasiões na nossa vida. O hipertiroidismo ele causa muita irritação, ele causa muito descontrole, então é muito comum a gente chorar sem razão aparente, é muito comum ser confundido com a depressão, e muita insônia. E o hipotiroidismo tem algumas coisas que é o contrário disso, que o hiper é o excesso de hormônio e o hipo, que é o que a Maria tem, é a falta de hormônio, que é mais fácil de tratamento. Então ela toma a dosagem de um medicamento prescrito pelo médico todos os dias de manhã em jejum, para repor esse hormônio que a glândula da tiroide não produz. E o hipo, ele dá muito sono, muito desânimo, muito cansaço, a pessoa também fica muito irritada, fica emocionalmente muito desequilibrada, muito abalada. E claro que isso a prejudicou no jogo. Isso não justifica e não ameniza, né? Exime ela de uma consequência sobre uma agressão. Porque qualquer pessoa em qualquer estado que está fora de si, ou provocado por alguma coisa, né? Ela se responsabiliza sim pela sua agressão, pela sua violência, pela sua instabilidade. No caso da Maria, ela chegou a ser expulsa do Big Brother, então isso não seria uma desculpa, ela não pode porque ela tá doente. Não. Ela inclusive pode, como entrou no BBB, e isso é ótimo, porque a gente quer levar uma vida normal, só que quando essa dosagem não está ok, a gente tem tendência a não ter muito controle sobre a gente. Mas, por exemplo, eu tinha muita irritabilidade, que o hipertiroidismo ainda dá mais irritabilidade. Às vezes eu era muito agressiva verbalmente, com pessoas próximas. E quando não podia ser, num trabalho, por exemplo, ser agressiva verbalmente, eu chorava, muitas vezes sem motivo. E então eu nunca bati porta, eu nunca joguei nada no chão, eu nunca fui violenta fisicamente. E claro que isso também pode mudar de pessoa para pessoa. E aí é isso. Eu, por exemplo, como eu tive o hipertiroidismo, que não conseguimos um tratamento, a gente teve que transformar esse hiper em hipo. Eu fiz iodoterapia ou seja, transformou, né, o hiper, que é o excesso, pelo hipo, que é a falta do hormônio. Porque é muito mais fácil você dar um medicamento para você repor um hormônio que o corpo não produz mais, do que você frear uma produção excessiva de hormônio. Então, a gente tentou durante, acho que mais de um ano, tentar frear, mas não tinha mais dosagem de remédio que dava conta de frear essa produção de hormônio. Então, por fim, o médico viu que a única solução, até para eu não destruir, né, os meus rins com medicamentos, porque já era uma dosagem muito alta e não estava tendo sucesso, então aí ele optou pelo iodoterapia, que foi destruir a minha tiroide com iodoterapia, que é um comprimido com radiação que a gente toma. É delicado, porque a gente tem que fazer quarentena, são 7 dias, se não me engano, 5 a 7 dias que a gente tem que ficar isolado de todo mundo. E grávidas, né, na verdade, mais crianças e grávidas, que a gente tem que ficar mais distante ainda. Porque a criança vai viver muito tempo, então ela pode ter consequências a longo tempo dessa radioterapia tendo contato, né? E a pessoa grávida também pode dar problema no feto e também pode vir o feto colher essas consequências por ter tido contato desnecessário com a radioterapia. As pessoas com hipotiroidismo podem ter dores locais, que são nas articulações, e no corpo também pode ter fadiga, incapacidade de praticar atividade física, letargia, síndrome da fadiga ou sentindo frio. Na pele pode ter descamação, rugosidade ou ter menstruação anormal ou menstruação irregular. No aparelho gastrointestinal, constipação ou retenção de líquido. No sono, ronco ou sonolência. Nos músculos, cólicas ou fraqueza muscular. No desenvolvimento, crescimento lento ou puberdade atrasada. Queda de cabelos ou secos, o cabelo fica muito seco. Inchaço, letargia, olhos inchados, palidez, pelos grossos, pés e mãos frias, rigidez das articulações, ritmo cardíaco lento, sensibilidade ao frio, tiroide aumentada ou unhas quebradiças.
não significa que todo mundo vai ter todos os sintomas. Eu, por exemplo, tive muita queda de cabelo, cabelo muito ressecado, a pele muito seca, não tinha creme que dava conta de hidratar, unhas quebradiças. Eu vivi período dos dois. E quando eu estava tratando o hiper, tinha momentos que eu sofria de hipo, porque o medicamento estava mais alto do que eu precisava. E aí, na outra semana, esse medicamento já não era mais o suficiente. Sabe assim, uma dose é muito, a dose menor é pouca? Então eu sofri do hiper, eu conheço todos os sintomas, e sofri do hipo, que eu também conheço todos os sintomas assim que eu pude sentir. As pessoas podem ter com hipertiroidismo. No corpo, ela pode ter fadiga, fome excessiva. Gente, eu chegava a comer 8, 10 vezes no dia. Eu ia pro trabalho, eu levava, normalmente eu trabalhava à noite, eu levava jantar, eu levava uns 2, 3 lanches, e ainda às vezes eu comprava outros lanches lá e eu comia tudo. E chegava em casa arada de fome. Então é uma coisa absurda. O hipertiroidismo é terrível também. Intolerância ao calor ou sudorese excessiva, muito calor, muito suor. No coração, palpitações, eu tive que tomar remédio pro coração para poder controlar. Ritmo anormal do coração ou ritmo cardíaco acelerado. Na menstruação, pode ser curta, leve ou menstruação irregular. No sono, dificuldade em adormecer ou insônia. Virava noites acordada, noites, sem conseguir dormir, mesmo morrendo de cansaço e sono. Nos olhos, protusão anormal dos olhos ou olhos inchados. No humor, mudança de humor ou nervosismo. No comportamento, hiperatividade ou irritabilidade. Também é comum diarreia, ia muito ao banheiro, era comendo e ir no banheiro, comendo e ir no banheiro o tempo todo. Ejaculação precoce no caso dos homens, fraqueza muscular, pele, eu fiquei assim, raquítica, com hipertiroidismo, cheguei a pesar 42 quilos, sendo que meu peso normal sempre foi entre 48 e 50. Fraqueza muscular, pele quente, perda de peso, queda de cabelo ou tremor. Também sentia muita tremura. E eu consegui tirar carteira de motorista tendo hipertiroidismo descontrolado. E também eu fiz passar na 4ª vez. Também, né? Imagina você tremer de nervoso e ainda tremer de hipertiroidismo. Então realmente era bem complicado. Então é isso, eu queria compartilhar rapidamente aqui porque eu já senti na pele. Então eu entendo muito bem. E claro que a gente nunca vai defender uma agressão, seja por qual motivo for. Se for motivo de saúde, tem que procurar tratamento. Se for outros motivos, cada motivo tem que ser estudado, aprofundado e tratado com certeza.